Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Pessoal, sejam bem-vindos para mais um quadro de Analisando Carteiras aqui no canal. E nesse vídeo vamos analisar a carteira do grande investidor Mirai Investing, pessoal. Eu gosto muito do Mirai, tá? Um baita canal aí, acompanho. E vamos analisar a carteira de ações dele, até porque ele abriu aqui a carteira de ações publicamente, né, e comentou sobre as maiores posições que ele possui. Então vamos discutir aí quais são essas posições, quais são as perspectivas, tá, que eu tenho para essas empresas e o que eu faria e o que eu não faria, igual aí o Mirai acaba fazendo nos investimentos dele. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba, né, que já olhando aqui, ó, a carteira do Mirai já possui 1,3 milhão de reais. Então é um patrimônio milionário, né, pessoal? De verdade aqui, muito difícil ver investidores com um patrimônio acima de 1 milhão, principalmente na parte de ações. E sabe o que mais me chama a atenção? 91% da carteira do Mirai está concentrado em ações, tá? E ele tem ali ações americanas, aparentemente, né? 7,5% da carteira. E tem aqui um pouquinho de fundo imobiliário, 0,66%, e um pouquinho de ETFs, até para fazer ali uma gestão passiva, pelo que eu assisto ali nos vídeos dele, tá? Mas o grosso está concentrado em boas ações de boas empresas, tá? A estratégia dele, consequentemente, pelo já que eu percebo, tá? No outro que eu analisei aqui no quadro do canal, é diferente. A estratégia dele já opta mais por uma diversificação um pouco mais elevada. Não é à toa de que ele tem 16 empresas na carteira dele. Então ele gosta bastante de diversificar, pessoal. Ele se sente mais seguro, né, fazendo isso. E de verdade, não existe certo ou errado. Depende do que cada investidor prefere, tá? Às vezes tem uns que preferem diversificar mais, outros que preferem concentrar mais, mas de fato, mesmo que ele tenha uma diversificação mais elevada na carteira dele, a gente vê que 3 grandes empresas dominam toda a carteira. Sanepar, primeira maior posição da carteira dele, 42 mil ações, e ele fez bom negócio, ó. Ele comprou as ações a R$5. Hoje elas estão a R$6,55, tá? 29% de valorização. Quanto que representa da carteira do Mirai? 18,88% da carteira dele. Tratando um pouquinho aqui da Sanepar, uma empresa muitíssimo previsível, tá? Atua ali no setor de saneamento básico e olha o retorno que a Sanepar deu no longo prazo. Isso quebra aquele mito de que estatal não gera retorno. 878% de retorno total. E um ponto que eu percebo no Mirai, que é muito diferente de outros youtubers que eu acompanho, ele não liga muito para dividendos tão robustos, tá? Pelo que eu percebi na estratégia dele. Ele liga que a empresa cresça e dê valor. E eu concordo com ele sim neste ponto, tá? Até porque, pessoal, ele, assim como eu, também discorda pela lógica do preço teto, tá? Como assim a lógica do preço teto? Geralmente a gente pega ali, né, uma empresa Sanepar, finge, ela tá pagando o que seja 0,60 centavos por ação nos últimos 12 meses. E você crava um preço teto do Bazin. Você coloca ali, ó, um 6% de preço teto, então você compraria a empresa somente a R$10. Isso aqui é a título de exemplo, tá? Nem peguei o lucro nem nada. Mas se fosse pela lógica do preço teto, vamos supor, ele nunca compraria Sanepar, pessoal, porque o preço teto em estatais exige 9% e não 6%, tá? Imagina uma Sanepar ali, ó, que paga ao ano de dividendo. Se a gente verificar aqui, a gente pode ver até no próprio investidor 10, ó. Ela paga aqui, quando a gente pega dividendos pagos, numa faixa de 0,29 a 0,32. Então imagina se ele fosse obedecer o preço teto, ó. Ele nunca ia comprar a empresa, pessoal. Ó, ele ia comprar somente a R$3. Raríssimos os momentos que a Sanepar ficou tão descontada. Então, ele discorda do preço teto. Sabe qual múltiplo mais ele olha? Ele olha mais pro PEG ratio do Peter Lynch, tá? E pelo valor intrínseco do Buffett. Eu percebo que ele usa muito essas estratégias. E aí,
ele acaba conseguindo comprar os melhores negócios que tem na bolsa com desconto. Por quê? Não é o preço teto que define tudo, pessoal. Geralmente, se você só obedecer o preço teto, você vai deixar muitas oportunidades passar. Sanepar te gerou mais de 800% de retorno em 10 anos. E se você ficasse obedecendo o preço teto, você jamais compraria a empresa. E várias outras ações, tá? Ele cita até mesmo do Itaú, que gerou mais de 700% de retorno. Se você tivesse obedecido o preço teto mesmo, você nunca teria comprado. Então, uma diferença aqui que eu vejo de investidor. O Mirai, né, ele olha mais por uma lupa de mais a taxa de crescimento da empresa no longo prazo, quanto ela gera de valor pelo retorno do patrimônio líquido, né, e o crescimento da empresa, conjuntamente com o PL baixo. E ele olha também pela lógica do Buffett, valor intrínseco, que já vamos tratar disso aí já já. E a Sanepar, baita empresa, cresceu, é previsível, né? Cresce a uma taxa de lucros, ó, se eu pegar aqui, ó, 1 menos payout de 30% na média, geralmente ela paga isso, tá? Na média dela. Multiplicado por um ROIC médio, tem que olhar para o ROIC, porque o ROI, como a empresa tem dívida, a gente olha para o ROIC da empresa, que fica numa média aqui de 14%, ela cresce a uma taxa de 9%. Claro, é um pouco otimista? É, mas você vê ali Sanepar crescendo 7.000% ao ano, já fica interessante. Se eu jogar 7.000% ao ano mais um dividendo de 5%, temos um retorno de 12,5% ao ano, mas aí é que tá, né? Isso aqui já olhando para uma lupa de 10 anos para frente. Porém, a Sanepar deu mais do que isso, né? Porque as ações se valorizaram. Então, comprando barato, você consegue amplificar e muito o seu retorno no médio e longo prazo. E ainda hoje a 6,90 não tá cara, tá? Perceba que tá abaixo do valor patrimonial, está com esse PL aqui tá um pouco distorcido, porque a empresa teve ali o precatório, né, que entrou no balanço da empresa, mas retirando esse precatório, ela lucra ali numa faixa de 1,665 bilhões, né? Então a gente pega aqui, ó, o valor de mercado dela, que está na faixa de 10 bi. Então a gente pega aqui, ó, 10,63 bi e divide, né, por 1,65. Temos um PL de 6,4, que não é caro, né? Porque em múltiplos de valorização expressivas nas ações, a Sanepar é cotada por múltiplos mais altos, de 9 até mesmo 10 vezes. E pela qualidade que a empresa tem, foi um excelente negócio o Mirai ter comprado aqui basicamente Sanepar neste patamar de preço. Então, a posição dele em Sanepar eu super concordo. E se ele não liga tanto para dividendos robustos no curto prazo, né? Tá olhando aí para longo prazo, eu acho que está muito bem estruturado isso aqui. Agora tratando um pouco de Petrobras, pessoal. Petrobras, você vê que ele já prefere um dividendo maior. Até porque ele não é sede ao pote 100% um e 100% outro. Ele conciliou tanta empresa ali que paga um dividendo um pouco menor, né? E tem um altíssimo ROI, como para outras que acabam deliberando um dividendo maior e, consequentemente, ainda tem um ROI mais ou menos razoável. Olha o quanto que Petrobras gerou de retorno nos últimos 10 anos, 1.270% de retorno. Porém, a Petrobras é cíclica, ela depende do preço do barril do petróleo. Mas aí é que tá, o Mirai, ele também olha para uma mesma lógica que eu observo, tá? Hoje, Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Por quê? Hoje a empresa, ela tem ali, consequentemente, né, um custo médio por extração na faixa de 28 dólares o barril. Basicamente, o preço da commodity não pode afundar a tal ponto de inviabilizar a produção. Então ele olhou por esses pontos. E detalhe que mesmo num cenário pessimista, o barril do petróleo estando em suas mínimas, consequentemente, pessoal, Petrobras ainda pode gerar um caixa positivo. E se o barril estiver acima de 40 dólares, ela gera ali mais ou menos 4 bi de dólares. Vamos supor que isso aqui se reflita, né, no resultado operacional da empresa. Então ela poderia pagar no total 44 bilhões, que dividido aqui pelo valor de mercado da Petro atualmente, né, 11% de dividend yield. Então essa posição do Mirai vai gerar dividendos robustos, porque ele possui 7.200 ações de Petrobras. Então ele pode pegar muito bem esses dividendos aqui da empresa e acabar usando, né, para comprar ali outras ações, né, que estejam baratas ou até mesmo reinvestir na própria empresa. E detalhe, Petro também tá barata. Quando a gente olha pelo múltiplo do Graham, que a gente já usa mais Graham, tá? Não usa muito ali o PEG Ratio do Peter Lynch como na Sanepar, porque o PEG Ratio do Peter Lynch ele funciona mais para small caps, empresas com crescimento mais elevado. Ó, por exemplo, você pega aqui a Sanepar, ó, 6 de PL e divide por uma taxa de crescimento de 8, ela tá com PEG Ratio 0,75, tá barata, né? Peter Lynch falava que a Bagião é uma boa, só que para Petrobras é diferente. A gente pode usar mais um Graham, por exemplo, que é uma empresa da velha economia. Então 22,5, né? Vezes aqui o EBITDA por ação na faixa de 10 e vezes o valor patrimonial na faixa de 47, temos um preço justo de R$100, que dividido pelo preço atual na faixa, né, de mais ou menos ali, que ela tá a R$30, temos um potencial de alta nas ações de 242%, fora os bons dividendos que podem continuar sendo pagos. Então o Mirai colocou
olhando por esses pontos, né, de que a empresa tá barata por vários múltiplos, tá? E isso aqui é muito bom, pessoal, porque é uma empresa muito resiliente, por mais que tenha ali o dedo do governo, o governo sempre vai precisar das estatais para preencher o seu déficit orçamentário, preencher ali, consequentemente, tá? Fomentar a máquina pública. Então a gente vê que o Mirai também fez uma alocação muito inteligente neste ponto. E agora tratando de Caixa Seguridade, tá? Que é a terceira maior posição da carteira dele. Essas aqui são as 3 best, né? Ele ter, consequentemente, ali o Banco do Brasil com uma posição mais elevada, mas acredito que agora ele possa ter uma posição menor. Aí eu já não sei, porque o que ele postou aqui publicamente, né, foi essas 3 maiores posições. Pegando aqui a Caixa, a gente vê que a Caixa é muito qualidade, ele prefere Caixa do que BB Seguridade. Isso aqui eu já discordo parcialmente com ele, tá? Eu acho legal ele querer ter Caixa Seguridade, o PL da empresa é baixo, né? Dada a qualidade que o negócio possui, Caixa é seguro habitacional, pessoal, né? BB Seguridade é mais cíclica, porque depende da parte de seguro rural. Então, ela tem ali um ciclo de sinistralidade um pouquinho maior. Mas, por exemplo, o desconto tá tão excessivo na BB Seguridade que eu acho que compensa parcialmente esses riscos, tá? Então o Mirai, ele tá pagando um pouco mais caro numa caixa para ter qualidade, né? E perceba que ela paga 80% de payout, tem um dividend yield um pouco mais reduzido do que a BB Seguridade, mesmo assim está barata, né? Quando a gente olha também até pelo próprio PEG Ratio do Peter Lynch também, que dá para olhar, porque ela é, né, consequentemente relativamente uma empresa mais ou menos ali meio termo, é uma mid cap, né? Até que é bom. Porque se ela crescer a uma taxa mais ou menos de 10 a 12, uma empresa cotada por 9 vezes de PL no futuro, temos um PEG Ratio descontado, olhando para a lógica do Peter Lynch. Graham não vai funcionar muito. Mas agora a gente pode utilizar aqui o valor intrínseco do Buffett, tá? Que é uma fórmula que ele usa bastante, tá? Para empresas de altíssima qualidade. Como acaba sendo essa fórmula? Tem o G, que é a taxa de crescimento sustentável do lucro, que hoje aí a Caixa de Seguridade tem uma taxa de 8 a 8,5% ao ano. E temos a taxa de retorno mínima exigida pelo Buffett, que é de 12% ao ano. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar 12 e vai fazer menos ali 8, né? Temos 4. Aí é que tá. Quanto que é o LPA da Caixa de Seguridade? O LPA, que é o lucro por ação, tá? Você pega o lucro líquido dos últimos 12 meses e subtrai, né, consequentemente, pela quantidade de ações, tá? De 1,44. Então, se eu pegar aqui, né, 1,44 dividido aqui, ó, né, por 0,04, temos um preço justo de R$36. Então esse seria um dos motivos, né, do porquê ele está comprando caixa. Pela fórmula do valor intrínseco do Buffett, a gente vê que para empresas com demandas inelásticas, pessoal, lembre-se, tá? A fórmula do Buffett a gente só usa para empresas com demandas inelásticas. Ações cíclicas a gente não utiliza essa fórmula, utiliza outras, tá? E aí, olhando o Mirai deve ter analisado por este ponto. Dividendo razoável, aliado a um preço justo atrativo, que dá um potencial de alta aproximado de 140%. Então concordo com ele, tá? Em ter aqui Caixa de Seguridade. Mas discordo em um ponto. Hoje, mesmo com o valor intrínseco do Buffett apontando uma alta nas ações de caixa, eu prefiro a BB Seguridade, tá? Justamente por me trazer um dividendo levemente superior, de 3% ao ano de forma composta mais elevada, e por ter uma valorização parecida. Se a gente engatar um ciclo de alta, geralmente BB Seguridade é cotada por múltiplos médios na faixa de 15 a 16 vezes lucro, e hoje ela está cotada por 16, está cotada por 7, perdão, né? Se eu pegar aqui 16 e dividir por 7, temos um potencial de alta de 128%. Então, se ela me pagar 3% a mais do que a Caixa, podemos ter um retorno embutido no preço da ação superior ao da Caixa de Seguridade. Vocês me entenderam por que eu discordo do Mirai nesse ponto? Eu acho que sim. Se ele está olhando para proteção e anticiclicidade, eu acho que sim, a Caixa é interessante, tá? Mas se ele quer um potencial de rentabilidade mais elevado, eu acho que a BB Seguridade pode se encaixar nisto. Mas aí, pessoal, como eu falei, cada investidor pensa diferente, tá? Não existe certo ou errado. No longuíssimo prazo, a Caixa pode dar mais, a BB Seguridade pode dar mais. O que a gente pode fazer aqui é apenas dar as nossas opiniões. Mas de fato, tá? Carteira excelente, patrimônio muito robusto. Imagina só se com esse patrimônio aqui de 1 milhão, vamos supor, né? 1,3 milhão, até porque ele tem metade ali, pelo que eu sei dos vídeos, ele fala metade em cripto, né? Então ele tem até mais patrimônio do que isso. Mas vamos só jogar aqui o que tá nas ações, tá? 1,3 milhão. Supondo que a carteira dele dê 15% ao ano, ele pode dar mais que isso, até porque a rentabilidade dele, pelo que eu vi nos vídeos, é mais de 20% ao ano. 10 anos no tempo que ele fique fazendo um aporte razoável, sempre joga esse aporte aqui para a gente ter uma base. Ele poderia daqui a 10 anos ter 5,7 milhões de reais, e se ele gerar a rentabilidade que ele gera, de 23% ao ano, ele poderia ter
11 milhões de reais, pessoal, já tornando ele multimilionário. Então perceba que já ter 1 milhão dá uma diferenciada bem expressiva aí na sua trajetória. E é, consequentemente, um grande marco, né? Você atingir 1 milhão investido 100% em ações, já tem que ter um psicológico de ferro e já ter um conhecimento mais elevado aqui no ramo. Então, só elogios para essa carteira, muito massa. Inclusive, o Mirai foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar no YouTube e ter um conhecimento expressivo também. Super recomendo para vocês, pessoal. E aí, o próximo que vamos analisar aqui no nosso quadro é o Neto Invest, tá? Que eu tomei uma carteira aí que eu acho bem interessante no longo prazo e vários outros que eu vou pegando aí para analisar e dar as minhas opiniões. Nossa, Pablo, muito complicado esse vídeo. Achei legal que você falou de Sanepar, de Petrobras, de Caixa Seguridade, mas pra mim, eu sou iniciante de bolsa, eu não tenho tanto conhecimento, tá? Será que você tem alguma coisa, alguma ferramenta que me proporcione facilidade, traga um potencial interessante na minha carteira sem eu ter tanto trabalho, até porque eu não tenho tanto tempo pra ficar vidrado no mercado financeiro? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? E você tem mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. Cada mês especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Então olha só que legal, pessoal. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Fora também preço teto projetivo, só oportunidade de ouro. Inclusive o Mirai gosta bastante, tá? Da forma do Graham para estatais, e ele gosta muito do Peter Lynch. Ele é muito parecido comigo nisso, pessoal, de gostar do Peter Lynch, tá? Eu acho que o Peter Lynch não pode ser descartado, é um pouco falado aqui, mas para small caps, o cara é uma lenda. Muito bom, já li o livro dele aí, e ele traz um potencial de rentabilidade bem expressivo no longo prazo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Estará na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você terá acesso aqui ao link para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem o que vocês acharam da carteira do Mirai e também da minha carteira. Na verdade, minha carteira aqui vocês já vê toda hora, né? Você perceba que eu sou mais concentrado, tenho apenas 6 ações, mas meu patrimônio, logicamente, é muito menor do que o do Mirai, mas estou a caminho também de um patrimônio bastante interessante. Espero chegar no primeiro milhão aos meus 30, 28 anos, né? Vamos sempre seguir firme aí, sempre acreditando no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!